Estamos de volta com a Revista da Cidade para falar de um assunto muito importante, de um órgão, né, do nosso corpo, uma parte do nosso corpo extremamente importante e a gente às vezes não dá a devida importância e o cuidado que ele merece. Eu estou falando do nosso nariz. Quem vai conversar sobre esse assunto com a gente é a otorrinolaringologista, doutora Ieda Milas. Seja bem-vinda à Revista da Cidade, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, mesmo porque são informações importantíssimas, não só para essa época do ano, mas principalmente para ela, né? Sim. Porque realmente as doenças que acometem o nariz e tanto nas crianças a gente vê isso com uma frequência assustadora, coriza e tudo mais. Isso tudo são as complicações que a própria época traz, não é, doutor? Sim, todas as idades. Então, o que a gente chama dos ites, né? Os ites. Quem não tem pelo menos um ite, né? As rinites, as rinocinosites, e aí tem as faringites. Elas são comuns o ano todo, chamam a atenção mais no inverno. Tanto pelo frio, mudanças bruscas de temperatura, que a gente tem aqui em São Paulo bastante, né? A gente tem uma variação térmica grande. E também pela maior circulação de vírus e bactérias nessa época do ano, né? À toa que se faz a vacina contra a gripe, né? Um pouquinho antes até. A quem a gente pode culpar ou a quem a gente pode atribuir a responsabilidade pelas rinites, principalmente, as alergias respiratórias estarem tão constantes nos últimos tempos? Porque eu já ouvi pessoas, na fase da minha mãe, inclusive, que comentam: nossa, a gente não ouvia falar em rinite alérgica, principalmente. Era uma coisa muito rara, né? A gente pode dizer que o que complicou na vida atual, na vida moderna, que está trazendo tanto problema? A poluição, essa quantidade de pessoas, aglomeração. Qual é o principal responsável por isso? Na verdade, a rinite alérgica, ela não é uma doença tão rara assim. É que agora, com os recursos tecnológicos, recursos médicos, a gente consegue fazer o diagnóstico com mais facilidade. Então, existe mais divulgação, mais diagnóstico, se fala mais sobre a rinite alérgica. Um outro fator é que em cidades grandes, como São Paulo, isso não só em São Paulo, mas ao redor do mundo inteiro, Nova York, Singapura, existe um registro mesmo de uma alta prevalência de rinite por conta da poluição, dos conglomerados, muitas pessoas circulando, então um aumento maior de poluentes no ar, de ácaros e fungos e etc. Porque os números são alarmantes mesmo, né? De 30 a 40 pessoas no mundo, né? 30, as pessoas 30 a 40%. têm rinite alérgica, quer dizer, é muita gente. É a gente muita pode dizer que é quase metade das pessoas, né? Agora, é realmente uma questão muito complicada que a gente deve pensar. Agora, é uma questão genética, a gente pode também dizer que a pessoa, a criança já nasce alérgica, ou é uma condição criada por conta desses agentes externos? A alergia, ela é genética. A pessoa já nasce com tendência para desenvolver a alergia. Porém, ela depende do estímulo externo, do estímulo ambiental. Se eu nasço com tendência, por exemplo, para ter alergia a chocolate, o exemplo mais comum, mas eu nunca como chocolate, eu não vou manifestar alergia ao chocolate. Agora, se eu nasço com tendência para ter alergia a poeira, ácaros e fungos e entro em contato com esses antígenos numa quantidade grande, eu vou desenvolver a doença de uma maneira assim que chame atenção, né? Vamos entender um pouco mais como é que funciona. Bom, antes de mostrar essa questão do nariz, eu queria que você mostrasse pra gente o aparelho, como é que funciona todo esse nosso aparelho respiratório, a parte de cima dele, a anatomia. Formato. Porque é interessante a gente saber também da importância dos pelinhos do nariz, como é que isso tudo... Das estruturas todas, que é muito importante, muitas vezes a gente não leva em consideração uma higiene adequada do nariz, que a gente deve fazer, né, com uma certa frequência, inclusive. O soro fisiológico pode ser um grande aliado de todas as pessoas, né? O soro, ele pode ser usado como fator de higiene em todas as pessoas, mas mais importante ainda do que o soro é uma boa alimentação e boa hidratação. A pessoa tem que tomar mais ou menos uns 1,5 litro, 2 litros de água por dia, e é água mesmo, não adianta refrigerante ou qualquer outra coisa, que é para hidratar o muco nasal. Isso é tão mais importante que o soro. Para que ele fique mais diluído, né? Sim, aí o soro, ele fica, o fluido nasal, o muco nasal, ele fica bem mais diluído, ele fica menos viscoso. O que vai fazer esse muco ficar menos viscoso e aí a gente ter mais resistência contra as doenças é a água que a gente toma e, claro, se puder fazer uma higienização com soro fisiológico nasal, melhor ainda. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho ela mostra então como é que funciona toda a nossa estrutura, toda a nossa anatomia, para que a gente entenda um pouco mais da importância de tudo isso que a doutora Ieda está mostrando para a gente hoje, tá bom?